Na verdade, qual que é a questão? A Pri, ela tem melasma, né, que é essa mancha mais marrom que a gente tem aqui no rosto, geralmente é causada pelo sol, ou acentua na gravidez também. E ela também tem rosácea, né, que é esse vermelhinho que a gente tem aqui na pele. Então, o que acontece? Existem vários truques de maquiagem que a gente pode usar para neutralizar essas manchinhas. Então, o primeiro caso é pro melasma, que é mais difícil. Então, quando você passa a base, quando você tem essa mancha mais escura, o que acontece? A base acinzenta a mancha e você não consegue cobrir. Então, você precisa usar um truque antes mesmo de passar a base. Então, para essa manchinha, a gente vai usar um corretivo laranja. Laranja? Exatamente. Então, maquiagem é muito teoria das cores. É como se você fosse pintar um quadro, na verdade. Então, se você tem uma mancha que é mais escura, ela tem uma tendência a ter uma tonalidade mais fria. Quando você usa uma cor mais quente, que é a cor oposta à cor fria, você consegue neutralizar esse escuro. Então, você vai deixar a tonalidade da mancha um pouquinho mais vermelha, parecida com o resto do rosto. Só que não é só passar o corretivo laranja, né? Então, a maioria das pessoas imagina que passou o corretivo laranja, já escondeu a mancha. Não, ela vai ficar com essa tonalidade quente. E aí a gente precisa usar uma outra cor para neutralizar essa tonalidade mais quente, que é o bege. Né? A gente acha esse corretivo laranja com facilidade? Acha, várias marcas hoje em dia já fabricam esse corretivo laranja. Gente, que incrível. Você conhecia, Pri, o corretivo laranja? Não. É muito diferente. É muito diferente. E, por exemplo, aquela mulher que tem a olheira muito arroxeada, e passa o corretivo e não consegue cobrir, ela também pode aplicar um pouquinho do corretivo laranja antes e depois aplicar a tonalidade certa da pele dela. Perfeito. Então, estamos aprendendo, hein? Ó, que bom. Seguinte, agora eu vou usar um tom bege para neutralizar. Então, quem tem só rosácea? Então, eu não consigo neutralizar esse vermelhinho do meu rosto. Então, se é muito vermelho, o que a pessoa pode fazer? Ela pode usar um primer verde. É meio maluco, né, falar sobre isso, mas o primer verde também é a cor oposta à cor vermelha, né, que é uma cor mais quente no rosto. Então, quando ela passa o primer verde em todo o rosto, tira esse vermelho e aí você já pode aplicar a base que você vai conseguir ter uma cobertura mais uniforme em todo o rosto. Mas como no caso da Pri, ela tem o melasma, a gente não vai usar o primer verde, porque senão eu vou acentuar essa mancha mais cinza. Então, eu prefiro usar o corretivo laranja, porque a mancha, ela é mais escura e ela aparece muito mais que o vermelho. E aí eu vou usar essa base bege, que no caso dela, a rosácea dela não é muito forte. Então, com a base bege, a gente já consegue neutralizar todo o rosto. Então, o ideal é usar um pincel, né, que você consiga dar mais cobertura. E eu gosto sempre de dar batidinhas assim, olha. Você tem que tomar muito cuidado quando você for cobrir a mancha. Você tem que dar batidinhas sobre a mancha, para você não tirar aquele corretivo laranja que está por baixo. E geralmente a pessoa vai ter que usar uma base que dê um pouco mais de cobertura, não tem jeito. Infelizmente, vai ter que usar uma base que dá mais cobertura com um pincel que vai deixar um pouco mais natural o efeito. O pincel então deixa mais natural do que a esponjinha? Do que a esponjinha. A esponjinha, você pode usar ela só em cima da mancha. Existem algumas esponjas, essas daqui, olha, como se fosse essa cor de rosa, que é uma esponja que ela é mais fácil de dar cobertura, ela não marca tanto. Então, ela tem essa consistência de látex mais macia. Então, você consegue cobrir e fazer o produto adentrar a pele. Mas essas esponjas redondinhas, elas deixam muito produto concentrado. Então, você olha e você vê aquela pele, nossa, ela tá usando base. E a ideia é você tá linda, parecendo que você nasceu assim, né? Que você não usa nada. Então, essa é a ideia principal da maquiagem. Então, eu gosto de aplicar com pincel em volta, porque a gente não é todo o rosto que a gente precisa cobrir, só alguns pontos específicos. Se a pessoa tiver uma mancha muito forte, ela pode dar essas batidinhas com a esponja. Então, é muito legal já ver a diferença que dá de um lado do rosto para o outro, ó. Olha só. Então, é bem visível. E é interessante porque ela tá no mesmo tom da pele, Exatamente. né? A gente vê que
não tá gritando aí com nada. Eu sempre falo que quando você for escolher um tom de base certo para você, as mulheres, elas têm grande dificuldade, porque elas chegam nas lojas de maquiagem, compram uma base, chegam em casa e aí a base está mais escura ou está muito clara. Então, é sempre importante testar nessa região aqui do queixo. Tá. Por quê? Porque você vai enxergar como que a cor se comporta com o seu colo. Porque muitas brasileiras tomam muito sol. Então, hoje em dia, a mulher brasileira descobriu que não é legal tomar sol no rosto. Ela sabe agora que ela precisa passar muito protetor solar, mas ela continua querendo a cor do verão. Então, ela toma bastante sol no corpo. Então, às vezes, é importante você escolher uma base que se adapte tanto na cor do seu rosto e não fique tão diferente do colo. Que não fique gritando, né? Exatamente. Senão fica lá com o rosto branquinho e o corpo bem moreno. Pois é. Bom, então agora você pode devolver a naturalidade da pele com um pouquinho de blush. Tá. Então, pra ela, eu não vou usar um blush rosado, porque se eu usar um blush rosado, eu vou acentuar ainda mais essa rosácea que ela tem na pele. Então, eu gosto de um tom mais pêssego, Tá. que também é bacana pro verão, dá uma coradinha. E aí, eu sempre tiro um pouquinho do excesso. Gente, que lindo que ficou, hein? Pois é, pode sorrir. Então, quando você sorri, você enxerga exatamente a maçã do rosto. Então, eu gosto sempre de aplicar o blush, sempre assim, de cima da maçã, indo para trás, de encontro à raiz do cabelo. Você consegue dar naturalidade. E é muito importante deixar a mão muito leve quando for aplicar o blush, porque senão fica muito artificial. É isso que fica artificial, que às vezes a gente pega o pincel, dá aquela esfregadinha. Aquela esfregadinha tem gente básica. Que já nem passa mais no blush, já fala assim, meu pincel já é sujinho de Já é blush sujinho. e vai lá e esfrega de um lado e esfrega do outro. Tem que lavar Conheço o pincel. Um monte de gente assim, não conta, tem que lavar o pincel sempre, né? Tem a coisa que eu mais enxergo, assim, quando eu pego a necessaire de uma mulher, é o pincel. É imundo, super sujo e ele tem um buraco. Sabe por que ele tem um buraco? De tanto que elas fazem pressão na hora de passar o blush. É verdade. Então, o que acontece? Você investe num pincel bacana, você quebra toda a cerda do pincel, porque geralmente o pincel de blush bom é um pincel de cerda natural. Então, você tem que aplicar com cuidado. E outra, quanto mais leve a sua mão ficar, mais natural vai ficar o efeito da maquiagem. Então tem que ser mão levinha. Mão levinha, sempre. E o corretivo eu vou aplicar um pouquinho com a ponta dos dedos. Corretivo só de batidinha também, Ju? Só uma batidinha. Tem mulheres que têm essa região mais escura, então pode aplicar mais nessa parte e menos na raiz dos cílios. Porque quando você passa muito corretivo na raiz dos cílios, você mostra que você está usando maquiagem. E aqui, na raiz dos cílios, você não tem olheira, você tem olheira nessa região. E então, quando você aplica o corretivo aqui, marca menos e aparece menos que você está usando corretivo. Parece que você é assim, e não tem olheira. Nasceu sem olheira. Aprendendo, né? A gente vai. E aí, aos pouquinhos, a gente fica craque na maquiagem. Você pode ir caprichando e treinando aí na sua casa. Exatamente. Gostei. E o corretivo passa até aqui essa lateral? Ou a gente observa onde que tá escurinho? Como é que Observa onde está escurinho. E aí você vai dando as batidinhas, tá? Por exemplo, se você tiver um corretivo que seja um tiquinho mais claro, você pode passar aqui também para você conseguir dar uma iluminadinha no rosto, tá? Geralmente eu gosto de usar o corretivo do mesmo tom da pele, né? Nem sempre o corretivo vai ser da mesma cor do restante do rosto, porque a gente tem uma pele mais fina nessa região dos olhos e como ela é mais fina, você consegue enxergar o que tem por baixo. Então tem muita concentração de sangue e o sangue, ele junto, ele é muito escuro. Então por isso que você fica com aquela região mais arroxeada do rosto. Perfeito. Bom, aprendemos a fazer uma boa cobertura, pele linda, com todas as dicas aqui da Juliana Racosa. Não esqueça, hein? Ela falou, pra quem tem olheira muito escura, o corretivo verde. Corretivo laranja. O corretivo laranja. E o verde, você falou pra que situação? O primer verde pra você passar em todo o rosto se você tem muita rosácea. Ah, em todo o rosto Em passa todo um o primer rosto. verde. Exatamente. E o corretivo, então, é o laranja. É o laranja. Agora tem outras cores de corretivo também? Existem outras cores, né? Existe o verde também, pra quem tem a olheira mais vermelhinha. Mas, assim, a grande maioria das brasileiras tem a olheira mais arroxeada. Então, geralmente, você precisa desse pigmento mais quente
justamente para neutralizar esse tom mais escuro, mais frio da olheira. Então, se a olheira é roxa, corretivo? Laranja. Laranja. Anotou? Assim você já vai às compras certinho. E não deixe de experimentar a base no próprio rosto para ver se é seu tom de pele certinho, tá? Exatamente.